Então, seguindo a série de vídeos sobre as aulas de religião, para tentar ajudar umas cabecinhas aí que estão anuviadas, estão confusas, o que a gente tratou depois de Cosmovisões foi a lógica. Por quê? Porque, como eu falo no vídeo de Cosmovisões, como está no material, a lógica seria a segunda parte de uma cosmovisão, né? Se a gente quer saber se a nossa cosmovisão consegue responder as coisas que a gente vê, os fatos que a gente vê na rua, que as pessoas nos falam, a gente precisa conseguir interpretar isso com lógica, né? Se a gente quiser coerência no que está falando, se a gente quiser um raciocínio correto. Então, a gente vai começar a ver uns princípios sobre lógica. Dá pra gente dizer que no mundo o que a gente tem são os discursos das pessoas, né? Se a gente entende que as cosmovisões começam com os axiomas, ou seja, com aquilo que a gente acredita, logo uma frase, a gente tem que saber analisar essas frases, como é que a gente vai juntando essas frases para poder falar daquilo que nós pensamos sobre o que acontece, ou sobre aquilo que a gente acredita. Então, antes a gente vai definir algumas coisas que a gente vai ver aqui. Em lógica, tá? Argumentos são uma série de proposições. O que são proposições? São o que a gente propõe do que estamos falando. São frases que a gente coloca sobre o que a gente vai falar. Então, um argumento é um conjunto de proposições onde uma está sendo afirmada porque outras já foram ditas, tá? Às vezes um argumento pode ser uma frase simples, mas dessa frase a gente consegue tirar outras frases que levaram aquela ideia ali. Então, nesses casos, o argumento pode ser uma suposição, né? Uma hipótese anterior que só não foi dita. Aí nos argumentos, então, essas proposições anteriores a gente chama de premissas. A premissa é o que a gente vai declarar para que depois a gente possa ter uma conclusão. Ou seja, eu te dou eu te falo algum argumento meu, um parágrafo de alguma coisa, né? Ou tu lê um parágrafo de alguma coisa. Se algo está sendo concluído nesse parágrafo, o que foi dito antes sobre esse assunto vai ser entendido como a minha premissa. E aí a gente vai ter se o argumento é válido ou não. Válido não significa a mesma coisa que verdadeiro. O válido é o seguinte: um argumento vai ser válido se as premissas levam à conclusão. Ou seja, se eu estou falando de cachorro, 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 eu não posso concluir sobre gato. Não faz sentido. Isso seria um argumento inválido, né? Para eu ter um argumento válido, eu tenho que falar de cachorro, 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 no mínimo. Uma coisa tem que estar no mesmo assunto da outra. Então, mas às vezes a gente pode ter um argumento que ele é válido, mas falso. Como assim? Se eu falar alguma coisa errada, mas a conclusão ainda tem a ver com aquilo que eu falei, isso é um argumento válido. Só que se eu falei algo errado, vai ser falso, tá? Quando ele é válido e verdadeiro, tá tudo que eu falei é verdade, aí a gente chama ele de um argumento sólido, tá? Aqui tem um exemplo de argumento sólido, tá? Ele é verdadeiro e válido. A primeira frase está me dizendo que todos os cães são mamíferos. A segunda está me dizendo que todos os cães são homeotermos, ou seja, mantém a mesma temperatura do corpo sempre. Então, todos os cães são homeotermos. Vejam que a conclusão tem tudo a ver com as frases ditas antes. Peraí, só um pouquinho, desculpa. A conclusão aqui, todos os cães são homeotermos, tem tudo a ver com o que foi dito sobre cães serem mamíferos e os mamíferos serem homeotermos. Agora, se eu escrevesse, até eu vou reescrever isso aqui. Todos os cães são mamíferos, todos os mamíferos são heterotermos. Portanto, todos os cães são heterotermos.
Esse aqui é um argumento válido e verdadeiro, tá? Porque tudo que foi dito nessas 3 frases são verdades. Esse é um argumento válido, mas falso. A conclusão tem exatamente a ver com o que está escrito em cima, com as 2 frases anteriores. Só que essa frase aqui, os mamíferos são heterotermos, é mentira. Eles não são heterotermos, eles não têm mudança de temperatura corporal, eles sempre têm 36 por volta, os seres humanos têm sempre por volta de 36 graus no corpo. Então, em qualquer situação, estejam eles no Polo Sul, no Polo Norte ou no meio do deserto Saara, a gente mantém a temperatura do corpo. Os répteis não acontece isso, eles mudam. Então, essa frase aqui é mentirosa, logo esse argumento é válido, mas falso. Então, deixa eu desfazer o que eu fiz aqui. Então, né, nesse caso, esse argumento tem 3 frases, mas nem sempre o argumento vai ter essas 3 frases bonitinhas, tá? 2 premissas e uma conclusão. O certo é que ele sempre vai ter uma conclusão. Isso sim, um argumento sempre tem uma conclusão. Agora, quantas premissas ele tem? Ele pode ter bem mais do que uma. Então, ali está explicando que as declarações 1 e 2 são as proposições, a 3 é a conclusão. Tá explicando sobre ser válido e inválido. Vocês podem ler aí, vocês tem essa folhinha que eu dei em aula. Aqui tem outro exemplo sobre argumento válido, mas falso. Todos os cães têm 5 patas. Ralph é um cão, portanto Ralph tem 5 patas. Se esse Ralph é mesmo um cão, essa frase é verdadeira. E a conclusão tem tudo a ver com o que foi dito em cima. Só tem um ponto. Os cães têm 5 patas? Não. Então esse argumento é válido, né? A conclusão tem a ver com o que foi dito, mas é falso, porque uma das coisas que eu estou dizendo é uma mentira. Então, o estudo da lógica vai se dividir em 2 partes, entre a lógica formal e informal. O que significa a formal? Não é a lógica de que as pessoas andam de fraque, tá? Não é a lógica que as mulheres botam aquelas roupas super formais para ir numa festa de gala, não é isso. O formal significa que tem forma, e é isso que ela vai estudar. O estudo da forma sistemática ou da estrutura do argumento. Então, essa parte da lógica se preocupa se as premissas têm a ver com a conclusão. Aí ela vai determinar entre válido e inválido. Quem vai se preocupar sobre verdade e falso é a lógica informal. Essa vai ter uma preocupação se aquilo que está sendo dito é verdadeiro ou falso. Então, são 2 coisas diferentes. Uma está se preocupando se a gente está falando sempre do mesmo assunto, né? Se é válido ou não. A outra está se preocupando se o que eu estou falando é verdade ou mentira, tá? Então, dentro da lógica formal, a gente vai ter o raciocínio dedutivo, que é o raciocínio daquilo que eu falo com certeza das coisas. O dedutivo é o raciocínio da matemática. 2 mais 2 é 4. Não tem como fugir disso. Isso é dedutivo. E a gente vai ter o raciocínio indutivo, que é... Daqui a pouco a gente vai ter um exemplo que vai ficar bem claro sobre o indutivo, tá? Então, dentro do raciocínio dedutivo, a gente também vai ter 2 divisões principais. A lógica categórica, que foi feita pelo seu Aristóteles lá, um grego bem famoso para os matemáticos, que se baseava bastante nessas 3 palavrinhas, em todos, alguns e nenhum. Essa lógica é a lógica que inclui o que a gente chama de silogismo, que é essa estrutura de argumento que mostra 3 frases e que algumas palavras vão se repetir em 2 dessas frases, tá? Então, por exemplo, aqui tem um silogismo. Todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal. Percebam que a palavra homem aparece nas 2 premissas, a palavra mortal aparece na primeira premissa e na última, e a palavra Sócrates aparece na segunda premissa e na conclusão. Desculpa, aqui a palavra mortal apareceu na primeira premissa e na conclusão.
Mais pra frente a gente vai estudar melhor os silogismos, tá? Eles têm alguns detalhes importantes que vão mostrar se o argumento é válido ou não. Então, M, P e S são letras usadas para representar algumas palavras, alguns termos diferentes. Depois a gente vai ter a lógica preposicional. Essa lógica é um pouco mais recente, ela foi desenvolvida por dá para chamar o Leibniz de matemática, embora ele fizesse muitas contribuições para a filosofia. Ele fez alguns raciocínios que principalmente se traduzem em símbolos, mas que a gente usa muito em frases também, que são os raciocínios de ou, se isso, então aquilo, se e somente se isso acontece, tá? Alguns dos símbolos que ele usa estão aqui. Esse aqui é o símbolo do se, então. Se P é verdadeiro, então Q é verdadeiro. Aqui mostra um argumento do tipo do Leibniz. Se o P é verdadeiro, então Q é verdadeiro. P é verdadeiro, então Q é verdadeiro. Se A, então B. A, portanto B. Maiorzinho esse último seria se A é verdadeiro, B é verdadeiro. A é verdadeiro, portanto B é verdadeiro. Esse raciocínio também a gente vai ver um pouquinho melhor ele depois, em cima da tabela verdade, que foi o que mais pegou para os alunos no final do primeiro trimestre. Essa forma de argumento declara com a primeira premissa que se uma coisa acontece, então a outra vai acontecer. Se a gente confirma que a primeira coisa aconteceu, a conclusão óbvia é que a outra também aconteceu. Também tem, dentro dessas, tem o argumento que a gente chama de dilema. X ou Y, ou X ou Y, tá? Ou um acontece ou o outro acontece. A gente sabe que o primeiro não acontece, a conclusão óbvia é que o outro aconteceu, tipo. Esse argumento dava para traduzir até numa situação real como ou é menino ou é menina. Não é menino, logo é menina. Esse seria o argumento do dilema. Assim, olhando, até pode parecer fácil essa parte da lógica, mas ela dá uma série de nós na cabeça de muita gente, tá? Principalmente quando a gente trabalhar na tabela verdade. A segunda parte da lógica formal é o raciocínio indutivo, como eu já tinha falado, né? O que seria o indutivo? É aquilo que a gente fala dando possibilidades ou probabilidade. A gente trabalha generalizando as coisas, tá? Aqui tem um exemplo sobre isso. 10.000 cachorros foram examinados. Todos os 10.000 cachorros tinham pulgas. Então é possível que todos os cachorros tenham pulgas. Vejam que isso é quase uma generalização. Eu poderia até dizer, então, todos os cachorros têm pulgas. Eu praticamente estou generalizando, tá? De certa maneira, o que eu estou dizendo não é errado. Mas eu não posso ter certeza sobre todos os cachorros. Eu posso ter certeza sobre os 10.000 examinados. Por que eu não posso ter certeza sobre todos os cachorros? Bom, certamente os cachorros que já morreram não foram pesquisados e nunca vão ser. Os que vão nascer dificilmente vão ser pesquisados. A não ser que eu nunca dê a declaração final do estudo, né? Porque é o único jeito. Se eu for dizer, dia 8 de junho de 2017 vou dar a declaração final sobre se os cachorros têm pulgas ou não. Bom, eu tenho que garantir que até aquele dia eu consiga olhar todos os cachorros que já viveram sobre a face da Terra. Isso é difícil, então esse é o raciocínio indutivo. A gente trabalha com grandes possibilidades, com generalizações. Mas ele não pode te dar certeza sobre nada. Esse é a base de raciocínio para o método científico experimental, né? Quando a gente vai fazendo testes para ver se o negócio funciona. E da probabilidade estatística. Que é muitas coisas que são feitas em muitos países, elas são baseadas nisso, na estatística daquele país. Sobre quantas pessoas tomam vacina. Isso é trabalhado com a estatística.
Então, isso é sempre em cima do raciocínio indutivo, baseado naquilo que já teve, nas proporções. Não necessariamente, né, na certeza de que todas as pessoas vão ir atrás das vacinas, nos postos, etc. Então, acho que agora eu fechei aqui. Depois eu mostro a tabela verdade.